por esse trabalho que está aparecendo novo, por essa amizade que surgiu do nada, que está entrando, a gente tem que orar. Por prova, se nem um pouco, nem um povo de Israel. Entendeu? Eu peguei mais uma referência bíblica sobre aliança, entendeu? Sobre a consultar a Deus, que está no livro de Eclesiastes. Está no livro de Eclesiastes 5,14. Quanto a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O que votares, pagá-o. Melhor é que não vote, do que votares e não cumprir. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles fizeram voto e depois Saul não reconhece esse voto e começa a pagar os Gibeonitas, a matar os Gibeonitas, a perseguir eles. Por causa dessa enganação dos Gibeonitas, Josué também não consultou a Deus, fez por ele mesmo. E mais para baixo, né, Davi pergunta aos Gibeonitas: que quer que eu faça? E eles falam: não queremos ouro nem prata, quero sete da casa de Saul. Agora tu vê, eles não querem nem ouro e nem prata, eles querem 7 da casa de Saul. 7 pessoas. Irmão, o diabo é igualzinho o diabo vai direto na família. A gente tem que... o diabo vai direto na nossa família, porque ele sabe que que a gente tem um de melhor, né? Porque, como o Gibeonita falou, quero 7 da família. Então, quer dizer, o diabo foi direto na família. O Gibeonita falou que não queria nem prata e nem ouro, queria 7 da família dele, entendeu? E o diabo quer isso mesmo, ele sabe, se tocar na nossa família, nós magoa, ele sabe como ferir, né? No livro de Jó, ele foi na família de Jó, né? E o diabo, ele não tem família. Então a meta do diabo, é destruir a nossa família, porque ele sabe que a vida, a coisa dele é porque é pouco. Então, quer dizer, mexendo na nossa família, ele sabe que vai nos ferir. Depois que Davi falou com Gibeonita quantas pessoas, né, queria, então Davi seleciona 7 da casa de Saul, 5 de Merabe e 2 de Rispa. Tudo por causa de uma aliança quebrada, irmão. Irmão, não quebra aliança com Deus, não. Porque depois pagamos um preço muito alto. E depois disso, os 7 foram enforcados. Irmão, 7 inocentes. 7 pessoas que não fizeram nada que a Bíblia fala aqui. Quem fez foi a parente dele, Saul. Saul foi lá e matou o Gibeonita. E o Gibeonita, depois de muito tempo, foi cobrar isso. E queria 7 da casa dele, por causa da fome, né, em Israel. E isso, irmão, a gente tem que vigiar muito. Entendeu? Porque temos que vigiar muito. Porque esses 7 inocentes foram mortos. Então, eu vou ler o capítulo 10 do livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel. No versículo 10, 10. Então, aqui já começa a história de Rispa. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu sobre uma penha, sobre uma pedra, desde o princípio da cega até as águas do céu cair sobre os corpos, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo à noite. Então Davi selecionou 7, deu 5 de Merabe e 2 de Rispa. Tudo por causa de uma aliança quebrada. A aliança com Deus
Não pode depois, porque depois a gente pagou um preço muito alto e os 7 foram enforcados. Então, irmão, começou a história de Rispa, que está no livro que eu falei agora, 21:10. Vamos meditar. Nessa história, Rispa fica ali 6 meses, que a Bíblia fala no calendário judaico, que ela ficou 6 meses, com aqueles corpos ali. O dela, 2 dela e 2 de Merabe. A Merabe, sendo mãe, Merabe foi embora. Mas ela ficou com os 2 corpos ali, no chão, os 2 corpos ali, e ela não deixava as aves, não permitia que as aves durante o dia comessem os filhos dela, e nem as feras da noite comessem os filhos dela. Né, irmão? Sabe que lição eu peguei nesse dia, irmão? Que a gente tem que ficar na vigilância. Os responsáveis pelos nossos filhos somos nós. Está morto, mas o demônio não toca. Está desanimado, mas é meu. Está sem coragem, mas é meu. Perder a fé, mas é meu. Não quer ir para a igreja, mas é meu. Estão nas drogas, mas é meu. Estão no crack, irmão, é meu. Agora você para tudo e pensa comigo, irmão. Uma mulher que teve 2 filhos, fica com o corpo dela ali, ela pega um pano, bota em cima da pedra e fica com os corpos ali jogados. No calor de lá é 40 graus. Um corpo demora a ficar em estado de putrefação 3 dias, dirá 6 meses. Essa mulher lutando com aves, que ela comeu o corpo do filho dela, e os animais da noite. Isso prova pra gente, fica vigilância. Vigilância que a gente tem que ter pelos nossos filhos. Vigilância, porque o filho é a herança do Senhor. E a gente tem que cuidar dele de dia e à noite. Orar de dia e orar à noite. Agora, se vamos jogar muita mãe aqui. Imagine uma mãe, a gente, né, um velório dura mais ou menos 3 horas, 4 horas. Agora 6 meses lutando para nenhum animal pegar ela, pegar os filhos dela ali no chão. Eu acho que foi uma coisa assim, bem engraçado, bem estranho para aquela época, porque o cheiro, tudo ali estava ruim para Rispa, o vento estava tudo ao contrário, né? Agora vamos pular aqui, irmão, como o Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Eu vou ler o 11 e o 12, porque tudo que uma mãe faz pelo filho, nunca é em vão. Nunca é em vão. Vou ler 2 Samuel 11:12. E foi contado a Davi que fizera a Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonas, seus filhos, dos moradores de Gileade, ao qual os furtaram na rua Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Giboá. E fez subir dali os ossos de Saul e de Jonas seu filho, juntamente com os ossos dos filhos de Rispa, enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonas e seus filhos na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura do seu pai quis. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, o que aconteceu? Aquele sacrifício de Rispa, aquela luta por Rispa, a Bíblia fala que a terra, Deus acabou com a fome na terra. Enquanto os filhos de Rispa não foram enterrados,
a fome não acabou. Aí eu vou levar para a gente aqui hoje. Mãe, se os teus filhos estão mortos espiritualmente, porque uma mãe, é assim, o filho pode estar morto, mas é mãe. O filho já morreu carnalmente, foi sepultado, mas ela sempre vai falar, ele é meu filho. E o sacrifício de Rispa não foi vão, porque depois que o filho dela foi enterrado, eles tiveram a sepultura de rei. Os 6 meses que ela passou ali não foi em vão, porque a terra, a Bíblia fala que Deus aplacou com a terra, moral da história. A fome acabou. A felicidade de Israel voltou enquanto os filhos de Rispa não foram enterrados. O que me chamou a atenção, mas se você está orando para o teu filho, um detalhe, a Bíblia fala aqui no 11 aqui, que fala assim, olha, e foi contado o que fizeram a Rispa ao rei. Paulo entende, o clamor, o desespero de Rispa chegou até o rei. E o clamor de uma mãe hoje vai chegar até o nosso Rei Jesus, o nosso ressurreto, o verdadeiro, o nosso Deus, nosso Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Irmão, essa passagem de Rispa, ela se encontra no livro de 2 Samuel 21 até o versículo 14, irmão. E essa passagem me tocou e eu passei essa minha pequena, que eu aprendi um pouco, porque essa passagem me tocou no coração, porque a história de Rispa é uma história muito triste, tá, irmão? E desde já eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô glória, boa é esta palavra, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós vemos aí a perseverança de uma mãe, né? Ainda que para os outros estejam mortos, mas aquela mãe, ela só ia descansar depois que ela visse os filhos que foram mortos ser honrados, né? Então fica uma lição para nós, né? A perseverança de uma mãe em ver a honra dos filhos. Amor, amor. Mas ela só sossegou depois que teve honra para os filhos dela, né?